pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, né? Estamos chegando ao final do curso, pelo menos na parte teórica, né? E hoje nós vamos falar de definir a arquitetura de software. Só que antes de a gente falar de definição de arquitetura de software, vamos dar uma revisada nessa disciplina de arquitetura de software, tá bom? Bom, lembrando aqui o processo que a gente está seguindo, a gente está seguindo Scrum, né? Basicamente, a gente está nesse pedaço aqui, como está demarcado, né? Antes de começar o sprint, tá, gente? O sprint, o desenvolvimento, ele vai começar depois que a gente fizer essas definições, né? Na parte muito mais de desenvolvimento mesmo, a partir do momento que eu já sei tudo que eu vou fazer, tá? Então, o método ágil, ele trabalha a questão do ágil muito mais na parte do desenvolvimento, quando a gente já sabe, né, a direção que a gente vai tomar e para onde a gente vai. E o pedacinho que a gente está terminando, né, é essa parte aqui, né, da história do usuário, né, as características do negócio, né, e principalmente essa partezinha aqui do projeto da arquitetura, tá? Então a gente já fez basicamente esse pedaço aqui de cima, né? E agora a gente vai ver a arquitetura, né? O projeto de arquitetura para, enfim, a gente conseguir definir o que vai ser o nosso product backlog e aí começar o nosso sprint aqui, né? E planejar como é que vai ser o nosso desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando, tá, gente? Isso foi uma das primeiras características descobertas, né? Quando começou a estudar engenharia de software, qual que era o conjunto de tarefa. Então, assim, para qualquer desenvolvimento de software, tá, gente? Seja ele num maior grau, menor grau, é preciso fazer essas tarefas. Então, planejamento e estimativa do projeto, tá? Isso é uma coisa que a gente não está abordando aqui no laboratório de engenharia de software, né? Basicamente, toda essa parte de gerenciamento de projeto, de estimativa, de planejamento, vocês vão ter aula isso em gestão de projetos, gerenciamento de projetos, que, se eu não me engano, é no próximo semestre. A gente começa abordando análise de requisitos. Então, uma vez que eu defini, né, que eu realmente vou fazer esse projeto, agora eu vou fazer a análise de requisitos, ou seja, eu vou entender o que eu vou fazer, que é o que vocês fizeram até o momento. Então, até modelo de caso de uso, gente, nós estamos fazendo essa análise de requisito, principalmente requisito funcional, tá? Claro que a passagem daqui para a parte de projeto, né, que é definitivamente onde eu vou ver o como eu vou desenvolver, tem aqui uma área nebulosa, que é meio termo, né, que a gente vai poder fazer essa passagem aqui. Tá? Então, eu diria para vocês que até fazer o diagrama de caso de uso, a gente está em requisito. Quando a gente começa a falar em projeto de caso de uso, tá? A gente já está entrando nesse pedaço aqui. Mas, claro que a gente precisa fazer algumas coisas antes, né, para poder chegar para cá. Na parte do projeto, gente, o que eu tenho que definir? A estrutura de dados, né? Então, independente, tá, gente? Se eu vou usar o banco de dados relacional, se eu vou usar o banco de dados relacionais, preciso armazenar, preciso recuperar essas informações de forma sequencial, né? E tudo isso. Essa estrutura de dados, ela também entra modelagem de dados, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que eu não esteja usando banco de dados relacional, estou usando um banco de dados no SQL, eu também vou ter que fazer essa estrutura de dados. Por quê? Porque a estrutura de dados está relacionada também com o quê? Com a programação. Então, quando você define as variáveis, quando você define uma matriz, quando você define um registro dentro do seu programa, você também tem que estudar como é que isso vai ser, qual que é a sua estrutura de dados, para eu não ter perda de desempenho, para eu vou ter usabilidade, para eu ter todos os outros requisitos, né? Então, por isso que eu falei para você que aqui a gente fala de requisito, muito requisito funcional, aqui onde eu começo a falar de requisitos não funcionais. Eu vou usar muitos requisitos não funcionais para definir, tá? Essa parte aqui. Claro, gente, tudo isso ligado, relacionado ao seu requisito funcional. Afinal de contas, por conta do seu requisito funcional ser de uma determinada forma, você vai ter requisitos não funcionais atrelados a ele. E com isso você vai montar a arquitetura, tá? Então essa arquitetura pode ser a arquitetura de dados, né? De novo, lembrando que mesmo que você não tenha um banco de dados relacional, você vai ter que pensar como é que vai ser a estrutura
do seu banco de dados NoSQL. Qual que vai ser a arquitetura desse banco de dados? Hoje em dia, com a complexidade do software, gente, maioria deles pode ter os dois, tá? Pode ter o banco de dados relacional, afinal de contas eu tenho que montar os meus relatórios, tenho que fazer as minhas consultas, eu tenho a minha parte de produção e eu posso ter, né, toda a análise de dados, BI e tudo mais que eu vou fazer, e aí eu vou usar um banco de dados NoSQL, tá? Então, assim, isso também tem que entrar na conta, né? Afinal de contas, gente, uma das coisas que não se pode fazer hoje é fazer a pessoa ficar esperando, né? Tá? Então, usar o banco de dados NoSQL e usar o banco de dados SQL, tá? Vai ser definido a partir do momento de como eu quero trabalhar com esses dados, qual é a minha necessidade de trabalho com esses dados, tá? E aí eu vou ter minha arquitetura. Vou ter a arquitetura do sistema, ou seja, como é que vai ficar o meu código, como é que vai ficar, né, toda a minha estrutura. Eu vou ter modularização, não vou ter modularização, a interface vai ser separada, não vai ser separada, como é que vai ser o meu conjunto de APIs, quais APIs eu vou usar. Então, isso tudo está relacionado na arquitetura, tá? Né? Do sistema. Né? E algoritmo de processamento. Então, como é que vão ser os meus algoritmos? Você vai contar tudo na API ou vou ter que programar alguma coisa? Será que algum cálculo pode ser que eu não tenha? Então, cada vez mais, gente, nós estamos tendo aí sistemas complexos, sistemas que podem ter, tá? Requisitos funcionais que não têm API no mercado, que não tem API pronta. Aí você vai ter que montar a programação. Afinal de contas, você é um programador, você é um desenvolvedor, você não é um cara que, né, junta só a API e programa. Então você vai ter que decidir se isso é necessário ou não. Depois disso, você parte para codificação, teste e manutenção. Eu diria para vocês que a partir do algoritmo de processamento para cá, até teste, é o que a gente engloba, tá? Na questão do sprint. Então, isso a gente vai falar num outro vídeo, tá bom? Mas aqui é para vocês terem essa ideia.